Força na peruca. Vamos lá. Parte 3, né? Vimos a parte 1, parte 2 e a parte 3, né? E o que é essa parte 3? Vamos lá. Eu tô aqui com... Vou ficar para cá. É justamente a aplicação da pena. Me preocupa muito a aplicação da pena, porque você, meu amigo, minha amiga, pensa o seguinte: bom, fase de aplicação da pena normal, 3 fases. Só que a aplicação da pena de multa é 2 fases. E ela se divide da seguinte forma: primeira fase, o juiz escolhe entre 10 e 360 dias multa, já expliquei. Pautada então nos requisitos do artigo 59 do CP. Vou dar um exemplo. O cara, ele tem uma culpabilidade exacerbada, o cara tem uma personalidade voltada para o crime, uma conduta social péssima. Qual que vocês acham que o juiz deve dar? Mais perto do 10 ou mais perto do 360? Mais perto do 360, porque as circunstâncias, quanto mais as circunstâncias judiciais são desfavoráveis, mais o juiz naquele termômetro se aproxima para o 360. Ao passo contrário, de outra banda, se as circunstâncias judiciais forem maravilhosas em favor dele, cara, habilidade mínima, boa conduta social, personalidade voltada para o trabalho e para a família, aí vai ficar mais perto do 360 ou vai ficar mais perto do 10? Vai ficar mais perto do 10. Tá bem? Fechado. Circunstâncias judiciais na fixação dos dia multa. Bom, agora o valor do dias multa. O valor do dia multa, ele está relacionado, lógico, com a situação econômica dele, né? Com a situação econômica dele, tá? Repetindo, primeira fase é a pautada nas circunstâncias judiciais para escolher entre 10 e 360 dias multa. Quanto melhor as circunstâncias, mais próximo do 10. Quanto pior as circunstâncias, mais perto do 360. Segunda fase, o valor desse dia multa. Quanto melhor a situação econômica, maior o valor das dias multa. Quanto menor a situação econômica, quanto mais perto ele estiver da pobreza, menor o valor da dias multa. Fácil, né? Não é difícil. Então o juiz fixa o valor de cada dia multa entre 1/30 do salário mínimo a 5 salários mínimos. Mas atenção, poderá ser triplicado no caso do cara ser extremamente rico. Posso até triplicar e posso isentar se o cara for pobre, no sentido da lei, tá? Repetindo, eu vou fixar entre 1/30 do salário mínimo para pessoas mais pobres, vou aumentando até chegar a 5 salários mínimos para pessoas mais ricas, mas posso triplicar em caso de pessoas milionárias. Então, pauta-se exclusivamente na capacidade econômica. Esse valor é a capacidade econômica. O dias multa é baseado nas circunstâncias judiciais. Atenção no que eu falei, somente nas circunstâncias judiciais. Professor Franklin, eu levo em consideração agravante, atenuante, majorante, minorante para a fixação do dias multa no primeira fase? Não. Só circunstâncias judiciais. É o que diz a lei, tá? Não se usa atenuante, não se usa agravante, não se usa a causa de aumento nem diminuição na primeira fase, só circunstâncias judiciais. E na segunda fase, tão somente a situação econômica. Não, mas ele é um cara bom, ele é evangélico e
não só a situação econômica dele. Por exemplo, aí um exemplo aqui, o juiz fixa a multa de 360 dias multa, entretanto, por se tratar de um criminoso multimilionário, né, com alta capacidade econômica, ele pode entender por bem multiplicar por 3 o valor máximo previsto em lei. Porque, apesar de vocês acharem muito, eu também acho muito, multiplicar por 5, mas em caso de situação de pessoas extremamente milionárias, aquele valor apurado ainda vai ser multiplicado por 3, como uma forma dele de atingir a parte mais dolorosa do corpo do homem, que é o bolso. Portanto, cada dia multa passa a valer 15 salários mínimos, imaginando um salário mínimo equivalente a 1.039, tal multa atingiria um importe de R$ 1.870.200. A senhora tem esse dinheiro para pagar? Não, eu também não tenho. O senhor tem? Mas é pouco, por exemplo, é pouco para o Ike Batista, é pouco, não é pouco? Deve ser para aquele cara que é dono das Americanas. Como é o nome daquele cara que é dono lá das Americanas lá? O cara mais rico do Brasil era o cara do Safra, né? Joseph Safra, mas ele morreu, não é isso? Morreu? Já morreu? Morreu. Mas tem aquele cara que é o dono daquele grupo forte, que é o dono das Americanas, da Ambev. Como é que é o nome dele, gente? Ah, tu não sabes? Bom, então deixa sem um nome. Mas para ele isso aqui é fichinha, não dá. Não, eu acho que pro Silvio Santos isso aqui seria fichinha, não seria? Pois é. Bom, eu não vou entrar nessa questão aqui. Mas é claro que um dos grandes problemas que nós temos no Brasil hoje é essa questão da desigualdade. Você não pode tolerar e conceber que 40% da riqueza do mundo esteja na mão de 5% da população, 10% da população. Não tem explicação lógica. Alguém está ganhando muito dinheiro e alguém está ganhando muito pouco. E aí o juiz mede essa circunstância para poder aplicar a multa. Bom, aí eu queria pedir a atenção de vocês em mais uma questão. Já vimos que fase da multa são 2 fases. Primeira fase, fixação do dias multa, circunstâncias judiciais, valor do dias multa, do dias multa, capacidade econômica. E agora está, mas professor, e se transitar em julgada a sentença? Se transitar em julgada a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor aplicáveis às normas relativas à fazenda pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição. Eu coloquei o artigo direitinho, como foi alterado no Código Penal, porque isso, gente, é bem complicado. Prescreve essa dívida? Não, querida. Ela vai ser executada. Ela vai ser executada. Mas não tem prazo para a Fazenda Pública executar, se não me engano, são 3 anos. Sim, tem um prazo para a Fazenda Pública executar. Se ela não entrar com a ação Se ela não entrar com a ação de cobrança dessa multa, vai prescrever, evidentemente, né? Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, isso aí mudou muito nos últimos anos. Primeiro, era a dívida ativa da Fazenda Pública, quem executava era o Ministério Público perante o juiz da execução penal. Depois mudaram para o Procurador do Estado. Aí agora dividiram, como é dívida ativa da Fazenda Pública, se é uma dívida ativa decretada por um juiz estadual, procurador estadual. Se é uma dívida ativa decretada pelo procurador federal, é o procurador da Fazenda Federal, né? Da União. Então, tem uma série de peculiaridades. Primeiro, a dívida de multa não paga
não gera prisão. Ela é dívida ativa da Fazenda Pública. Significa que o nome do cara vai ser escrito na dívida ativa da Fazenda Pública e essa dívida vai ser cobrada. Quem cobra essa dívida ativa? Não é o Ministério Público. Pela atual legislação, quem cobra é o procurador fazendário, seja ele estadual, seja ele federal. Beleza. Aonde eu vou ajuizar essa dívida, esse pedido de cobrança? Eu vou ajuizar perante o juiz da execução penal. Até a reforma, essa dívida era ajuizada perante o juiz cível, porque se aplicava normas da dívida ativa da Fazenda Pública e se executava perante o juiz cível. Agora a lei expressamente diz que é o juiz da execução penal. Muito bem. E as causas interruptivas e suspensivas da prescrição não é do artigo 109 do Código Penal, é da Fazenda Pública. Então, se ele não executar aquela multa, vai prescrever, mas pela prescrição da Fazenda Pública, da dívida, cobrança de dívida ativa da Fazenda Pública, tá? E o que mais? O que acontece? Por tratar-se de dívida de valor, não poderá ser convertida em prisão, já falamos, né? Motivo pelo qual você, meu amigo, não pode entrar com habeas corpus em juízo pedindo, por exemplo, frente à inadimplência, dizendo para ele que se por acaso um juiz, você entra com pedido para que o juiz prenda o cidadão pelo não pagamento da multa, e se o juiz prender, ele está praticando um ato ilegal, uma prisão ilegal na execução penal, porque eu não posso admitir um pedido de pagamento de dívida, né? Não pagamento de uma multa, que é uma dívida ativa da Fazenda Pública, o juiz criminal, o juiz da execução penal, decrete uma prisão por conta disso. Sendo ilegal a prisão, passível de ordem de habeas corpus. Outra questão é que, se ele não pagou, ele se torna inadimplente. E o responsável pela cobrança não é mais o MP, como era antes, mas sim o procurador da Fazenda Nacional, se for dívida federal, ou o procurador-geral do Estado, se for dívidas estaduais. Nesse cenário, ultrapassado 10 dias do trânsito em julgado da intimação, e ele não pagando, imediatamente existe o encaminhamento para o órgão respectivo, ou PFN ou PGE, que irá então pedir a inscrição na dívida ativa por débito não tributário e pedir a execução. O que acontece? Causa interruptiva e suspensiva, legislação tributária. E na legislação tributária, se ele não executar, prescreve. Mas não é aquele 109 do Código Penal, tá? Mas, em regra, o que acontece, gente? Como são pequenas multas, cujo valor é muito pequeno, por vezes são pessoas com capacidade econômica reduzida, em que a dívida ela não ultrapassa, às vezes, o valor de um salário mínimo. Na prática, essa Fazenda Pública, seja ela estadual ou seja ela federal, ela não ajuiza a execução contra a multa inferior a R$ 1.039 em razão do baixo valor. E eles alegam aí o princípio da insignificância e acabam nem recolhendo esse valor da dívida, tá? Então, na prática, é isso que está acontecendo. Por quê? Porque se a dívida é muito pequena, a multa é muito pequena, a Fazenda Pública não perde o tempo executando multas com valores irrisórios. Por fim,
vale lembrar que o princípio da intranscendência da pena deve nortear o caso concreto. Ou seja, se você foi condenado a uma pena de multa, existe aqui o princípio da pessoalidade da pena. Você foi condenado. Se você morre, essa multa, por ser de natureza penal, não pode ser passada para os teus descendentes. É isso que nós vamos ver agora. Significa dizer que a multa não poderá passar aos herdeiros em hipótese alguma, pois trata-se de uma espécie de pena. E as penas, como vocês sabem, elas não, pelo princípio da intranscendência, elas não se transmitem para outras pessoas. Você foi condenado por tráfico, o teu foi condenado a um pagamento de uma multa, essa multa não pode passar para o teu filho, não pode passar para o teu neto. Fácil, né? Princípio da... Tá aqui, vamos voltar aqui. Princípio da intranscendência. Tá? Princípio da intranscendência. Acho que tem até um S a mais lá, mas não tem problema. Bom, meus amigos, chegamos na progressão de regime. Eu tive o cuidado de transcrever ipsilíteres os termos da lei, porque mudou muita coisa aqui. Então, o que é a progressão de regime? Como eu disse, uma das finalidades da pena é, no início da aula, passar o cidadão da situação de apenado para ressocializado. Não vamos aqui entrar no mérito de que a pena não cumpre sua função, não é essa a questão. Para ressocializá-lo, é preciso que haja um caráter dinâmico da pena, em que o sujeito possa sofrer mudanças se ele tiver bom comportamento e cumprir determinada parte da pena. E, portanto, assim temos a chamada progressão de pena, que é a transferência de um regime mais rigoroso para outro menos rigoroso. Quando o condenado demonstrar estar preparado para passar de um regime mais rigoroso para o menos rigoroso, por exemplo, do regime fechado para o semiaberto ou do semiaberto para o aberto. Se o condenado não se adapta ao regime mais benéfico, evidentemente que ele vai ter a regressão de regime, que é a saída do regime aberto para o semiaberto. Tá? Então, progressão de um regime mais rigoroso para um menos rigoroso, regressão de um regime menos rigoroso para um mais rigoroso, por ele não ter cumprido as condições impostas. A progressão, como nós vimos, ela está no 112, que foi alterada, e a regressão está no 118. Em regra, quando comete, por exemplo, uma falta interna, por exemplo, uma tentativa de fuga, ou quando em saída temporária volta a cometer outro delito, isso acontece muito, a gente dá a ele a saída temporária e ele volta a cometer o delito, ou quando ele volta então para o regime mais rigoroso por conta dessa falta grave que ele cumpriu, que ele cometeu e desse crime que ele voltou a praticar. Então vamos lá. Eu queria ler, porque a gente vai ler porque é o texto da lei. E eu queria propor para você fazer um exercício na sua casa. Na progressão de regime, escolha um desses percentuais para fazer a tua progressão, de acordo com o caso concreto. Então, o que diz a progressão de regime? A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva, com a transferência para o regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz quando o preso tiver cumprido ao menos. Temos que ler, né? 16% da pena se o apenado for primário, o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça.
Então ele favorece muito o primário de bons antecedentes que cometeu o crime sem violência ou grave ameaça. Primário, então, e sem violência ou grave ameaça, 16%. 20% da pena se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça. Veja que aqui ele é reincidente. Ele não é mais primário, aumentou 4% lá o cumprimento da pena. E ele continua sem praticar o crime sem violência ou grave ameaça. Vai aumentando. 25% da pena se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Ele é primário, não tem antecedente, mas o crime foi praticado com violência ou grave ameaça. 25%. 30% da pena se o apenado for reincidente em crime cometido com violência ou grave ameaça. Então ele é reincidente e foi cometido com violência ou grave ameaça. 30% da pena. 40% da pena se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado se for primário. Então, aquele que comete um crime hediondo, eu tenho que fazer a pergunta: se ele for primário, 40%. Se ele for condenado, aí vamos lá, seria 50%. Se ele for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com o resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional. Se ele for condenado pelo resultado morte, 50% e se veda o livramento condicional. Portanto, se for hipótese de livramento condicional, crime hediondo ou equiparado com resultado morte, eu não dou o livramento condicional para ele. Não tem. Condenado por exercer o comando individual ou coletivo de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado. Se eu estou condenando uma pessoa por organização criminosa, ele também terá que cumprir 50% da pena. Veja que a lei se tornou mais rigorosa. E condenado pela prática de crime de constituição de milícia privada. Se ele é como aquele cidadão, isso para progredir de regime. Lembrando que hediondo com resultado morte não tem livramento condicional. Estamos falando em progressão de regime, mas já estou dando uma dica para o livramento condicional. Tá? Então, o cidadão que é milícia? Vocês viram que aquele cidadão lá da Bahia foi crivado de bala, vocês sabem aquele caso. O cidadão seria chefe de milícia no Rio de Janeiro, saberia informações sobre o caso da Marielle e fugiu para a Bahia. Foi um verdadeiro exército atrás dele e o exército alega que agiu em legítima defesa porque ele reagiu e a família dele diz que ele foi executado. O fato é que, se aquele cidadão não tivesse morrido e fosse condenado pela prática do crime de constituição de milícia, que era a acusação que pesava contra ele no Rio de Janeiro, ele teria que cumprir quanto para progredir de regime? 50% da pena. Então, se ele fosse condenado a 10 anos, quanto ele teria que cumprir para progredir do regime fechado para o semiaberto? 5 anos. Deu para entender? Fácil, melzinho na chupeta. 60% da pena. O latrocínio é equiparado a crime hediondo. O homicídio só se ele for qualificado ou praticado em atividade de grupo de extermínio. Tá?
E aí nós temos os outros crimes hediondos. O estupro é crime hediondo. Nós temos... que são os assemelhados aos hediondos. Tá? Continuamos. 60% da pena se for reincidente na prática de crime hediondo equiparado. Então, se ele é reincidente na prática de latrocínio, homicídio qualificado ou tráfico de drogas, que é equiparado ao hediondo, ele tem que cumprir 60%. 70% da pena. Se o apenado, além de reincidente em crime hediondo ou equiparado, resulta a morte. E se resulta a morte, vedado o livramento condicional. Então vocês viram que ele acabou constituindo uma nova causa de proibição do livramento condicional. O resultado, morte no crime hediondo. Já sabemos que quando a gente for ver o livramento condicional, em hipótese nenhuma, resultado morte em crime hediondo vai gerar a possibilidade de livramento condicional. Nem peçam, porque o juiz não vai dar, porque ele não tem direito, pela nova lei, tá? Em todos os casos aqui que nós mencionamos, os apenados só terão direito à progressão de regime se ostentarem boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento. Então eu vou pedir administrativamente para quem? Para o juiz? Não, eu vou pedir para o diretor. Só, seu diretor, me dá aí administrativamente, uma decisão administrativa, uma certidão de que ele tem boa conduta. Pronto. Entendeu? Fácil, tranquilo. Então, requisitos subjetivos, essas porcentagens. Requisitos subjetivos, essa conduta carcerária. Requisitos objetivos, a porcentagem que nós vimos aí, tá? Sempre essa decisão do juiz deve ser motivada, sempre deve ser precedida por manifestação do Ministério Público e da Defensoria Pública. Portanto, se o Ministério Público não se manifestar, ou se a Defensoria Pública não se manifestar, processo nulo de pleno direito, que também será adotado a mesma que vale para a progressão, vale para o livramento condicional, também será adotada a concessão de livramento condicional, indulto, comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes. Então preste atenção que esse dispositivo aqui, ele se aplica ao livramento, se aplica ao indulto e se aplica à comutação das penas. Tá. E aí um tópico que consta na ementa de vocês podem ver, sobre a questão da prisão provisória. Para terminar, que está todo mundo cansado, já. Você já ficou até agora assistindo essa aula. Para sair dele. Não impede a progressão de regime e execução da pena fixada em sentença não transitada em julgado, o fato de o réu se encontrar em prisão especial. Eu tenho prisão especial, eu sou um promotor de justiça, estou com recurso pendente, mas isso não me impede, se eu cumprir os requisitos legais objetivos e subjetivos, de progredir de regime, mesmo com recurso pendente, mesmo em prisão especial, ok? Tudo previsto nos artigos que eu estou mostrando, 28, 29, 30, 31, 32, 33, que foi modificado, 35, 36 e 37, que cuidam do trabalho do condenado. Terminando, já está terminando. Remissão. Bom, a remissão é o instituto em que o preso pode diminuir a pena pelo trabalho ou por atividades previstas em lei. Então, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir pelo trabalho ou por estudo parte do tempo da execução. E aqui, o que diz a lei, contagem do tempo deste artigo será feita à razão de 1 dia de pena para 3 dias de trabalho. Então você, quando fizer
o teu trabalho, teu exercício de remissão vai levar em consideração, em relação ao trabalho, para cada 3 dias trabalhados, 1 dia de pena. E a contagem de tempo referido no caso do caput será feita em razão de 1 dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar. Lembram? Atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior ainda de requalificação profissional